Indian culture is extremely, extremely ancient. We have to accept that civilization in India is at least 5,000 years old. That is one of the mistakes in looking for a quote-unquote advanced civilization in the past, is that we tend to be looking for ourselves. Whereas it's possible for a civilization to be advanced in other ways. Poderia a surpreendente tentativa dos Quilas nas cavernas de Ellora, esculpidas meticulosamente a partir de uma única rocha maciça, ser realmente obra de meras mãos mortais? Há um selo específico que sobreviveu e mostra uma figura reconhecível como o deus Shiva. Essa antiga maravilha arquitetônica, construída no século VIII sob o patrocínio do rei Krishna, da dinastia Rashtrakuta, se destaca não apenas como um monumento de devoção e arte, mas também como uma demonstração de uma engenharia que parece quase sobre-humana. Com suas elaboradas esculturas e grande escala, o Templo de Kailasa gerou um debate cativante. Essa colossal estrutura foi realmente construída com as ferramentas primitivas da época ou apresenta evidências de uma intervenção por uma civilização avançada, possivelmente além do nosso reino terrestre? Algumas pessoas acreditam que a resposta envolve visitantes extraterrestres. Escondido entre as colinas basálticas de Maharashtra, o complexo das cavernas de Ellora é uma maravilha arquitetônica da Índia antiga, datando de 600 a 1000 depois de Cristo. Essas cavernas abrigam uma notável fusão das tradições budista, hindu e jainista. Entre elas, a Caverna 16, mais conhecida como o Templo de Kailasa, se destaca como a maior glória do local. Historicamente conhecido como Verul, sua localização ao longo de antigas rotas comerciais norte-sul desempenhou um papel fundamental no seu desenvolvimento. O Templo de Kailasa, reconhecido como a maior escavação monolítica do mundo, exibe o alto nível de engenharia e habilidades arquitetônicas do século XIII. Esse templo não foi construído, mas sim esculpido de cima para baixo a partir de uma única rocha maciça, exigindo um planejamento e execução meticulosos que demonstram as incríveis capacidades de seus criadores. Há questões inexplicáveis em nossa história que atualmente não são respondidas pelo sistema que nos ensina sobre o passado. Sob o patrocínio do rei Krishna, primeiro da dinastia Rashtrakuta, o templo foi encomendado por volta de meados do século XIII. Krishna I, também conhecido como Krishna Hanam, embarcou nesse ambicioso projeto para emular o sagrado Monte Kailash, a morada mitológica do Senhor Shiva. O templo não servia apenas como um local de adoração, mas também como uma demonstração do poder e das aspirações artísticas dos Rashtrakutas. Durante o período de expansão colonial britânica na Índia, os oficiais britânicos frequentemente realizavam expedições por lazer e exploração. Foi em uma dessas expedições que a densa vegetação da região de Maharashtra, que ocultava as cavernas de Ellora há séculos, finalmente cedeu, revelando uma das descobertas arqueológicas mais significativas da Índia. Muitas descobertas arqueológicas ocorrem não por meio de buscas direcionadas, mas por puro acaso. O ano era 1819, e as cavernas, intocadas e perfeitamente preservadas como uma cápsula do tempo, foram encontradas acidentalmente pelo capitão John Smith e seu grupo. A descoberta feita por Smith não apenas revelou um sítio perdido, mas também desvendou as camadas da rica e antiga civilização indiana, que prosperou muito antes da chegada dos europeus à região. Ao entrar nas cavernas, Smith se deparou com a grandiosidade do passado da Índia, um patrimônio cultural intacto que falava em volumes sobre sua profundidade histórica e complexidade. No entanto, o capitão Smith deixou para trás mais do que apenas a lembrança de sua descoberta. Em um ato que hoje é considerado vandalismo histórico, ele inscreveu seu nome e a data em um pilar dentro da Caverna 10. Na época, essas ações eram comuns entre exploradores que queriam deixar registros de sua presença. Essa pichação, embora condenada hoje, forneceu um registro tangível da descoberta europeia do local.
e gerou debates sobre a preservação do patrimônio versus os vestígios históricos da exploração colonial. Após essa descoberta acidental, houve um renovado interesse nas cavernas de Ellora, levando a explorações e escavações mais sistemáticas. O Departamento de Arqueologia da Índia, fundado em 1861, assumiu a imensa tarefa de escavar e preservar esses sítios antigos. Seus esforços foram cruciais para manter a integridade estrutural e a precisão histórica das cavernas, à medida que enfrentavam tanto o desgaste do tempo quanto o aumento do turismo. Estudos detalhados e esforços de documentação foram liderados por exploradores e estudiosos, como James Burgess e, mais tarde, Ghulam Yazdani. Seus trabalhos meticulosos em catalogar as esculturas, iconografia e estilos arquitetônicos foram compilados em extensos relatórios e livros, que ainda hoje são recursos inestimáveis para os estudos da cultura indiana. Atualmente, essa documentação abrangente ajuda a garantir que as cavernas de Ellora, incluindo o magnífico templo de Kailasa, continuem sendo compreendidas e apreciadas não apenas como monumentos, mas como portais para o ilustre passado da Índia. O Templo de Kailasa, também conhecido como a Caverna 16 das Cavernas de Ellora, é um verdadeiro testemunho da maestria da arquitetura esculpida em rocha da antiguidade. Essa impressionante estrutura não é apenas uma demonstração de grandeza, mas também de um método de construção único, que combina devoção religiosa com habilidade artesanal inigualável. Ao contrário dos edifícios tradicionais, que são erguidos do solo para cima, esse templo foi esculpido diretamente em uma única rocha maciça, um processo que exigiu não apenas extremo trabalho manual, mas também um planejamento preciso. A remoção de aproximadamente 200 mil toneladas de rocha do local destaca o monumental esforço humano que foi investido em sua criação, provavelmente envolvendo centenas, se não milhares, de trabalhadores ao longo de várias gerações. Culturas antigas em todo o mundo preservaram a memória de uma civilização avançada da pré-história. Simbolicamente, o templo reflete o Monte Kailash, a morada mítica do Senhor Shiva, sugerindo que os arquitetos pretendiam criar um paraíso celestial na Terra. Essa ambição é evidente não apenas na escala do templo, mas também em seu elaborado design de múltiplos andares, que apresenta uma rara expansão vertical na arquitetura, esculpida em rocha. Cada andar é intrinsecamente adornado com esculturas e estátuas que dão vida a histórias da mitologia hindu, especialmente aquelas focadas no Senhor Shiva, aumentando tanto o apelo religioso quanto o estético do templo. Comparando o Templo de Kailasa com a antiga cidade de Petra, na Jordânia, podemos destacar suas diferenças únicas. Enquanto Petra é famosa por sua impressionante fachada esculpida em rochas, o Templo de Kailasa vai além. Não é apenas uma fachada, mas uma escavação completa, com esculturas verticais intrincadas que tornam seu interior tão espetacular quanto seu exterior. O impressionante design do templo levanta questões sobre as técnicas utilizadas em sua construção. Algumas teorias sugerem influência extraterrestre ou o uso de tecnologias antigas avançadas que foram perdidas ao longo do tempo. Outros especulam sobre a existência de passagens secretas sob o templo. No entanto, nenhuma dessas suposições foi confirmada por investigações arqueológicas. Enquanto essas teorias continuam a despertar curiosidade e debate acadêmico, a importância de preservar esse sítio monumental nunca foi tão clara. Reconhecido como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, as cavernas de Ellora, incluindo o Templo de Kailasa, são o foco de esforços contínuos de preservação, garantindo que essa maravilha antiga continue sendo apreciada por gerações futuras. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá!